Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, né, irmãos? Hoje, segunda-feira, dia de trabalho, dia de começar, né? Tudo de novo, que Deus já nos deu um descanso que foi o final de semana, né? Sábado e domingo. Creio que você já está descansado. E a Bíblia diz assim: em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, e todas as coisas, né, vão ser acrescentadas ao nosso favor. E isso a gente tem que levar isso como uma regra principal em nossa vida, porque é mandamento de Deus, é conselho de Deus. Então, se Deus está nos aconselhando a buscar Ele em primeiro lugar, vamos fazer isso. Vamos colocar Deus logo, né, na frente dos nossos trabalho, das nossas dificuldades, para que Deus venha abrir a porta, né? Que o anjo que abre as portas para nós, que nós tenhamos uma semana abençoada por Deus. Eu convido você para fazer parte desse estudo de hoje. Então, pegue sua Bíblia, vamos ler hoje no capítulo 22 do livro de Josué. Vamos ver, né, analisar esse capítulo para ver, para começarmos, né, a compreender o que Deus, né, está passando para nós através desse capítulo, porque nós já lemos, né, até aqui. E você de Gênesis, de 1º de Gênesis até aqui, Deus já passou muitas instruções de vivência, né, para o nosso convívio aqui, conviver aqui nessa terra aqui. E cada dia ele passa uma coisa nova. É interessante isso. Eu observo, né, nas leituras que a gente faz, nos nossos estudos, que Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele nos dá de bandeja. Ele nos dá de bandeja todas as instruções como que nós devemos agir aqui na Terra. Você já observou? Desde lá que a gente já leu, se você ainda é novato aqui, eu convido você, se inscreve aqui no canal e assista os vídeos aqui desse canal. Esse canal já tem mais de 400 e poucos vídeos já gravados. E temos, né, também, todos esses vídeos que já foram gravados aqui, foram instruções, né, leituras bíblicas que nós já fizemos, que Deus já está passando, né, orientação de como nós devemos, né, estar aqui na Terra, como que nós devemos agir. Ele ensina tudo, irmãos. Tudo ele ensina. Ele dá aquele, sabe, aquele recheado, aquele pratão gostoso, maravilhoso para nós, pra gente. Olha, agora meus filhos, segue. É por isso que ele nos deu a Bíblia. A Bíblia é por isso que fala assim, a Bíblia, né, é o livro dos livros. A Bíblia é o nosso tudo. Se você quer ter uma vida tranquila, uma vida de vivência, né, tranquila aqui na Terra, leia a Bíblia. A Bíblia te orienta a você passar por dificuldades. A Bíblia te orienta a resolver os seus problemas, a não passar fome. A Bíblia te orienta a você trabalhar. A Bíblia te orienta a você suportar as agressões da vida, as agruras da vida. A Bíblia te orienta tudo. A Bíblia é um psicólogo, é um terapeuta, a Bíblia é um médico. A Bíblia é um conselheiro financeiro. A Bíblia, ela te instrui tudo, passo a passo. Talvez você, eu não acho isso na Bíblia. É porque você ainda não fez esse tipo de leitura que eu estou fazendo. Eu estou fazendo leitura minuciosa, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos encontrando o tesouro que ninguém acha, nós estamos achando. Então eu convido você, assista este vídeo até o final. Não deixa ele pela metade. Vai até o final. Fala, eu vou assistir esse vídeo. Nem que você coloque aí numa velocidade maior aí, mas assiste, porque às vezes eu falo um pouco mais devagar. Por que eu tenho que falar isso? Porque muitas pessoas, né, elas não entendem vídeos rápidos, né? Então eu já coloco ele devagar para que você possa compreender, entender, para que eu possa, né, também, né, aderir vários gostos. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, se você tem uma aí na sua casa, pegue sua Bíblia e vamos ler em Josué 22, vamos ver o que Deus está falando conosco, passando, nos orientando
em que sentido que ele está nos orientando hoje de vivência para o nosso convívio aqui na terra, tá bom? Vamos lá, que nos diz assim: então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés. Ele disse: vós cumpristes tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e obedeceste a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Olha aqui, olha Jó, uma luzinha já acendeu, tá vendo? Uma luzinha já acendeu. Josué vem e fala para o povo de Israel: vocês cumpriu tudo o que Moisés passou para vocês. Tudo. Aí você chega até aqui. Você para pensar. Olha que maravilha. Gente, é maravilhoso. Quando eu falo para você que Deus é misericordioso, é maravilhoso. Aí ele chega aqui, Josué fala isso para o povo de Israel. Vocês cumpriu tudo o que Deus ordenou a Moisés para transmitir a vocês. Vocês cumpriu. Não desamparaste vossos irmãos durante longos tempos até o dia de hoje, e cumpristes o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia dito. Voltai, pois, agora e ide às vossas tendas para a terra da vossa herança, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Prestou atenção? Eles cumpriram tudo que Moisés tinha dito. Agora Josué fala assim: agora vocês já cumpriram tudo, né, que Moisés ordenou. Agora vocês voltam para a terra de vocês para tomar posse. Por que Josué disse assim? Porque, deixa eu só lembrar para vocês. Quando Deus, né, repartiu as terras ali de Israel, aquela parte ali, Deus falou para eles que eles sempre que alguma tribo viesse a conquistar a terra, aquela tribo que veio a conquistar a terra, ela deixaria os homens, as mulheres, os homens, né, que não trabalham, os velhos na terra, e os homens guerreiros continuariam a lutar para que outras tribos também pudessem conquistar a terra. Você está entendendo? Aqui o que Deus ordenou? Que nós ajudássemos. Quando nós temos algo, nós devemos ajudar quem não tem. Olha o tapa na cara. Aí você lembra, né, gente, porque a gente já leu muito a Bíblia, você também tem esse conhecimento. Aí você lembra daquela passagem quando um homem muito rico, né, um rapaz, um jovem muito rico, chegou na presença de Jesus e falou assim: mestre, eu já dei meus dízimos e ofertas, eu ajudo muita gente e eu vou para o céu? Ele estava perguntando, né, para Deus. Aí Deus pegou e falou assim para ele assim: vai e vende tudo que é teu e distribui aos pobres. Aí ele ficou assim, né? Mas eu dou oferta, eu dou tudo. Agora eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Aí por que? Talvez você fale assim: mas por que Jesus fez esse pedido? É uma prova se ele realmente amava Deus. Porque não basta. Isso significa o quê? Não basta você, dentro dos 10 mandamentos, você obedecer 2, você obedecer 3, você obedecer 4. Não basta. Você tem que obedecer os 10 mandamentos, as leis, os preceitos. Porque tem muitos preceitos. Porque quando eu falo, os 10 mandamentos, ele é um resumo. Os 10 mandamentos é um resumo das leis, dos preceitos e dos decretos de Deus. Os 10 mandamentos foi apenas um resumo. Então, para você conhecer as leis de Deus, os 10 mandamentos, para você saber interpretar os 10 mandamentos, é necessário você conhecer os decretos, as leis, né, de Deus. Os princípios de Deus. É necessário para você
obedecer os 10 mandamentos. Porque você lá fala assim, não matarás. Aí você pensa, aí eu não mato nenhum homem. Aí, de repente, você vai ter um acidente. Você mata sem querer uma pessoa. Ah, mas foi sem querer. Você matou. A Bíblia diz não matarás. Aí você fala assim, então eu já vou pro inferno porque eu já matei, mas eu não matei eu matei sem querer. Sim, você matou sem querer. Mas só que lá nas leis, nos decretos, nos princípios, ensina como você se safar, no sentido, né, assim, como você se livrar dessa condenação. Você vai ter um preço para pagar, você vai precisar, mas eu matei sem querer. Eu não tinha intenção, ele chegou na minha frente do carro e eu atropelei ele, eu matei ele, eu machuquei ele. Sim, você fez isso, mas só que você vai ter que pagar. Tá entendendo? Aí por isso que fala, não matarás. Porque você vai ter que pagar um castigo. Você tem algo para pagar. Não pensa que você vai ficar impune porque você é inocente. Tá? Então por isso que eu falo para você, é necessário ler toda a Bíblia, compreender a Bíblia. Aí aqui tá falando, né, que todo o Israel já tinha, né, chegado, né, conseguido conquistar a terra. Cada tribo, cada nação já tinha conseguido, já estavam entrados, já estava, todos eles já estavam assentados, né, nas terras que o próprio Deus escolheu para cada uma tribo. Aí ele fala, Josué vem e fala para o povo, olha, vocês obedeceram toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus vocês obedeceram nesse sentido. Você está entendendo? Nesse quesito de ajudar cada tribo a conseguir, a conquistar a terra prometida. Aí vamos continuar aqui. Mas diligentemente cumpre o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e os servais com todo vosso coração e com toda vossa alma. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou servir a Deus com todo o meu coração? Então, para você servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, você precisa ter um conhecimento do que é Deus. O que Deus está exigindo para que você guarda, para que você obedeça. O que Deus está exigindo de você? Eu não sei. É os 10 mandamentos? Sim, é os 10 mandamentos. Mas você sabe decifrar os 10 mandamentos? Que os 10 mandamentos é desse tamanhozinho. A lei de Deus é enorme. É por isso que eu falo, é necessário conhecer a Bíblia. É necessário você ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você está entendendo? Aqui, Josué, ele reforça ao povo. Olha, vocês precisam. Não é porque vocês agora estão assentados em todas as regiões que Deus prometeu a dar para vocês, que Deus agora vai abençoar vocês de forma tremenda. Não é isso. Para que isso aconteça, é necessário que você guarde os mandamentos de Deus, obedeça os mandamentos de Deus. É a mesma coisa, Deus pega, né? Vou dar um exemplo aqui. Deus, você ganha um carro de presente, né? Alguém te dá um carro de presente. Para você ter aquele carro por muito tempo, você tem que conservar aquele carro. Você tem que estar com a mecânica tudo em dias. Para você andar, você precisa de colocar combustível. Para você ter um carro por muito tempo, você tem que sempre estar lavando, estar dando manutenção.
Então, é necessário que você esteja sempre, né, de olho, guardando aquele carro, né? Conservando aquele carro em todos os sentidos. Porque se você ganhar um carro e deixar na garagem parado, ele vai enferrujar, vai estragar. Aí quando você, até se você deixar 30 dias um carro parado na sua garagem, novinho, pode ser um carro 0 km, você pega lá e coloca dentro da sua garagem. E nunca liga o carro, não sai com o carro. Aquele carro vai começar a dar enferrugem, a bateria vai descarregar. Quando você precisar do carro, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Pode ser um carro zerado, 30 dias, ele não vai funcionar. Você vai ter que trocar a bateria ou outras peças, né, do carro que você vai ter que dar uma manutenção. É a mesma coisa conosco. Se nós não estivermos o tempo todo nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos cair em tentação. Nós vamos perder essa proteção divina que Deus promete nos ajudar. Nós vamos perder essa proteção. Então, por isso que o próprio Jesus, ele advertiu, né? Orai e jejuai sem cessar. O que é sem cessar? É diariamente. É a todo momento você tem que falar com Deus. Você tem que estar ali, ó, alinhado com Deus. Se você desalinhar, o que acontece? É a mesma coisa, você está indo numa reta. Aqui está o seu ponto, né? O ponto direito, digamos que você está no ponto direito. O ponto direito de uma via, de uma BR, vamos dizer assim. Se você passa para a esquerda, o que vai acontecer? O carro que vem ao contrário bate em você. Se você não estiver obedecendo a sua direção. Assim é a mesma coisa. Se nós não estivermos alinhados com Deus, aí o diabo ele vem. Que o diabo, ele, como a Bíblia fala, o diabo, ele ruge ao nosso redor para achar uma brecha nossa, para que ele venha nos perturbar, atentar. Então, isso é o que Jesus nos ordenou, né? Vigiar e orar sem cessar. Aí você, se você está desalinhado, você está perdendo a proteção de Deus. Aí aquele momento que você se desviou é o momento que o Satanás vai aproveitar para te destruir. É um momento de descuido que o Satanás vai. Então, é necessário. O próprio Jesus, ele deu essa dica para nós. Orai e jejuai sem cessar. Não foi à toa que ele deu essa dica. Então, é o que eu sempre falo para vocês aqui, irmãos. Toda palavra que está na Bíblia é para a nossa vida. É para que nós tenhamos vida protegida, que nenhum mal vai nos acontecer. Vamos continuar. E Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés deu herança a Bazã, a meia tribo de Manassés, mas Josué deu herança à outra metade entre seus irmãos, na parte ocidental do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou. Ele lhes disse o seguinte: voltai para vossas tendas com grandes riquezas e muitíssimo gado, com prata, ouro, cobre, ferro, e com muitíssimas vestes. E dividi com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. E voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e se separaram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, para a terra de sua herança, de que foram feitos possuidores, de acordo com a ordem do Senhor por Moisés. E eles chegaram à região junto ao Jordão, que está na terra de Canaã. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram um grande e majestoso altar ali, à beira do Jordão. E os filhos de Israel ouviram. Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade
e a meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, se reuniram em Siló para subirem e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram os cabeças de suas casas paternas entre os milhares de Israel. E eles foram ter com os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhe disseram: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, construindo para vós um altar e vos rebelando hoje contra o Senhor? Porventura não foi suficiente a iniquidade de Peor, da qual até o dia de hoje não nos purificamos, por isso veio uma praga sobre a congregação do Senhor? Vamos dar uma paradinha aqui, olha só. O povo estava lembrando, né, que eles pecaram e Deus castigou eles. Então eles lembraram, né, para os filhos de Ruben, né, que Deus, eles, por causa do pecado, eles foram severamente castigados. Aí a gente observa quantos pecados, né, que nós cometemos ao distanciarmos do nosso Deus. Eu pergunto hoje para você: quantos pecados? Só de você não conhecer os decretos, os mandamentos de Deus, você está pecando. Porque está escrito que Deus não leva, não deixa impune a pessoa que se diz não conhecer a palavra dele. Ele castiga. Então você vai me perguntar, então Deus castiga até os inocentes que não têm conhecimento? Sim, ele castiga. Por quê? Porque ele já deu. Porque é obrigação, por isso que eu falo para vocês, quando Deus diz para mim, para você, não é só para mim, mas para mim e para você, quando Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, se eu não pregar o evangelho de Deus, euzinha aqui, eu serei castigado. Você aí será castigado. Talvez você fale: mas por que eu serei castigado? Porque você não transmitiu. O próprio Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele falou muitas parábolas sobre esse assunto. A parábola, né, do filho pródigo, ele também tem a ver com isso. A parábola, né, dos trabalhadores, né, que um trabalhou e ganhou tanto, outro trabalhou. Então isso está tudo envolvido. Tá entendendo? Ele deu muitas dicas. O próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele deu muitas dicas referente a isso. E vamos continuar. E vós hoje vos voltai contra o Senhor, e vós vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará com toda a congregação de Israel. Se, porém, a terra de vossa herança vos parece imunda, passai para a terra da herança do Senhor, onde o tabernáculo habita, e recebei herança entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, construindo para vós um altar, executando o altar do Senhor, excetuando, que é excluindo o altar do Senhor nosso Deus. Deixa eu falar para vocês. Aqui, né, a gente percebe que o povo de Israel, quando um pecava entre aqueles, toda a congregação era castigada. Porque ali era um por todos
e todos por um. Era um por todos e todos por um. Então, quando uma pessoa estava transgredindo a palavra de Deus, eles vinham e falavam para a pessoa. Isso também, irmãos, o próprio Jesus também, ele deu essa dica para nós. Se nós vermos o nosso irmão caindo no pecado, nós temos que chegar lá e dizer para ele, olha, não faça isso. Porque nós estamos vendo, olha o perigo, que se você vê, né, você já, ela se vira, é a vida dela. Não é, é vida sua também. Se você vê uma pessoa pecando, errando, é vida sua também. Eu lembro que dias atrás aconteceu aqui com a minha família. Alguém da minha família fez uma abominação grande, que eu percebi que era uma abominação muito grande. Na mesma hora eu corrigi severamente. Eu falei, vocês não façam isso. Nunca faça isso. Eu chamei muito a atenção. Por quê? Porque eu chamando a atenção, eu estou lavando as minhas mãos se eles conseguirem, se eles continuarem no pecado. Eles foram avisados. Eu avisei. Então é importante, por isso quando eu falo para você, olha, compartilhe esse vídeo. Se você ouviu essa mensagem, compartilha. Lava as suas mãos. Porque se Deus colocou essa mensagem para você ouvir, é para você transmitir. Você tem alguém que precisa também ouvir isso. E quando você vê alguém errado, que você sabe que aquela pessoa tá no pecado, avisa. Eu vejo muitas pessoas, né, dentro das igrejas, pessoas, na época de política principalmente, ou quando uma pessoa tem um poder aquisitivo mais superior do que o outro, chega lá na igreja, né, no templo lá, o pastor já coloca lá em cima do altar. O altar é para os santos. Às vezes, uma pessoa que já está mais de 15 anos, 15, 20 anos ali, naquela congregação, nunca pisou lá em cima no altar, porque nunca foi convidado. Mas uma pessoa que está lá no mundo pecando, uma pessoa pecaminosa, chega hoje lá no templo, eles já colocam lá no altar. Já colocam uma cadeira, sendo que aquela pessoa nem é digna de sentar naquela cadeira, nem de pisar lá dentro da igreja. Mas eles colocam lá no altar. Por isso que os altares das igrejas estão todos contaminados. Não recebem bênção. Vocês não vê milagres acontecendo. Por quê? Por falta de temor e tremor e obediência a Deus. Não obedece. Para você ver aqui, quando os filhos de Israel souberam que os filhos de Ruben, de Gade, estavam construindo um altar, todos eles reuniram, os 12, aqui fala, 10 príncipes, né? Foram até eles e falaram, não faça isso. Não faça essa transgressão diante de Deus, porque nós também seremos. Então eles já avisaram. Então se aqueles continuassem, eles estavam o quê? Purificados de si. Porque eles ouviram. Então quando você ouvir que alguém está fazendo algo, quando você vê que alguém está fazendo algo, corrija. Corrija. Fala, se a pessoa quiser ouvir bem, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele também, ele repetiu essas palavras. O próprio Jesus, ele trouxe de novo, né, à tona essas palavras que já estavam esquecidas há muito tempo. Por isso que eu falo para vocês, gente, o Velho Testamento não é velho. Ele é mais novo do que você imagina. Que o próprio Jesus obedeceu tudo. O próprio Jesus falou, olha, quando você vê o seu irmão, vai lá, estende as mãos para ele, fala para ele. Se ele não te obedecer, aí você lava as suas mãos, você está lavando, você está se purificando, no sentido espiritual. Você está entendendo? Vamos continuar aqui. Eis que Acã, filho de Zera, cometeu uma transgressão com relação ao anátema, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel?
E ele não morreu sozinho na sua iniquidade? Aqui o povo estava lembrando, né? Os príncipes estavam lembrando eles. Olha, o filho de Zera, o Acã, também fez. E todos nós sofremos. Então, por favor, pare de fazer isso. Que nós vamos sofrer. Nós não queremos sofrimento. Nós não queremos, nós queremos paz com Deus. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o poderoso, ele sabe, e saiba, Israel, se agistes por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salve hoje. Se nós construímos um altar para nós, para nos afastarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e ofertas de cereais, ou sobre ele oferecer holocaustos e ofertas de alimento, o Senhor mesmo requeira de nós. Mas se antes não o fizemos com receio e de propósito, dizendo, amanhã vossos filhos poderiam dizer aos nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? O Senhor colocou o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben, e o Senhor, e ó filhos de Gade, não tendes parte do Senhor. E desta maneira vossos filhos poderiam fazer que nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Assim nós dissemos, construamos agora um altar não para holocaustos, nem para sacrifícios, mas somente para que haja um testemunho entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós, para podermos ter o direito de fazer o serviço do Senhor diante dele, com nossos holocaustos, com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. E nós dissemos, se eles disseram assim a nós ou às nossas futuras gerações, então diremos, vede o modelo do altar que o Senhor, nossos pais, fizeram, não para holocausto, nem para sacrifícios, mas para ser um testemunho entre nós e vós. Longe de nós o desejo de nos rebelar contra o Senhor, ou de hoje abandonar construindo altar para holocaustos, oferta de libações ou sacrifícios, exceto o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. E sacerdote Finéias e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhe disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, e isto lhe agradou. Tá vendo? Eles estavam pensando, por falta de, o que é? De diálogo. Os filhos de Israel chegaram até os filhos de Ruben, né? E eles chamaram a atenção deles. Olha a lição, irmãos, que esse capítulo está nos dando. Olha, eu falo assim, gente, como que a Bíblia é recheada, é maravilhosa. Olha a lição. O povo de Israel acharam que os filhos de Gade estavam fazendo uma abominação contra Deus. Mas eles estavam construindo ali um altar, não para sacrifício, não para holocausto, mas para um monumento, para dizer que até ali eles estavam em aliança conjunta entre o povo de Israel também, entre Deus. Para que os dois, né? Porque era uma divisão, já tinha uma divisão, né? Uma parte separada, né? Então ali eles fizeram um altar como se fosse assim aquele altar de pedras era como se fosse assim uma aliança que eles estavam fazendo, que eles também eram um povo israelitas. Era um monumento para lembrar que eles também eram um povo israelitas. Aí então ele veio, né, a consertar o pensamento que o povo de Israel estava tendo contra eles. Não, meus irmãos, nós não queremos fazer isso. Longe de nós essa coisa. Então a gente observa que eles, o povo de Israel, eles chegaram para chamar a atenção deles. Então, às vezes, mesmo que, né, algo está parecendo pecado, então a gente tem que ir e conversar com o outro para ver o que é. Aí vamos ouvir a explicação deles. Aí eles explicaram, não, nós estamos fazendo isso por causa disso e disso e disso. Aí eles voltaram atrás. Ah, então tudo bem. Se é isso, então tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso povo. É isso, irmãos.
Nós temos que... Eu falo, mas como que Deus é maravilhoso, né? Deus faz as coisas tão encaixadinho. Você vê, o povo foram lá, construíram um altar, aí o povo de Israel ficaram sabendo. Isso tudo é para nos ensinar que nós não devemos tomar as decisões precipitadamente. Já pensou se esses homens, se esses reis, né, se esses príncipes chegassem lá, encontrassem esses homens lá construindo esse altar de pedra e já matassem todos eles, sem ouvir eles? Olha a abominação maior que eles fariam. Você parou para pensar? Porque era um momento bastante... quando eles viram aquilo, era um momento bastante assim, abominável para eles. Eles seriam culpados pela morte dos homens inocentes. Então a gente não tem que tomar à primeira vista como uma coisa ruim. Nós temos que observar, nós temos que ir lá chamar atenção. Por isso que a Bíblia fala, chama atenção, vai e conversa primeiro. Né? Às vezes você vê, principalmente, eu vou dar um exemplo de homens, né, do casal, né? Às vezes a mulher vê o marido dela conversando com outra, ela já começa, né, a imaginar, ele está me traindo. Mas às vezes ele está conversando com uma outra mulher, não com o espírito de traição, mas sim com o espírito de ajuda, está aconselhando, dando um conselho para a pessoa. E a mulher, né, do outro lado, já imaginando mil coisas na cabeça, né? Aí quando o homem chega em casa, ela né? Então nós temos que ter muito cuidado. Isso a Bíblia nos ensina também. Quando eu falo para vocês, gente, a Bíblia é recheada de conselhos úteis para nós. E nós temos que aproveitar. Nós temos que ser prudentes, né? A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes mais que serpentes, porque as serpentes, elas são prudentes. Aí aqui fala assim, ó. E o sacerdote Finéias, filhos de Ezer, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometestes tal transgressão contra o Senhor. Agora salvaste os filhos de Israel da mão do Senhor. E o sacerdote Finéias, filhos de Eleazar e os príncipes deixaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltar da terra de Gileade para a terra de Canaã, e aos filhos de Israel, e lhes trouxeram a resposta. E isto agradou os filhos de Israel, e louvaram a Deus, e não houve mais intenção de subir a guerrear contra eles, para destruir a terra que habitavam, entre os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram o nome do altar de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Terminamos aqui esse capítulo, né, do livro de Josué. Que maravilha, como eu falo para vocês, gente, a Bíblia é muito saborosa. Ela é muito, muito, muito saborosa, muito gostosa quando você lê, quando você observa, né, quando Deus fala conosco, como que nós devemos agir aqui na Terra. Vocês lembram também que eu esqueci que eu ia falar com vocês aqui? Não esqueci. Deixa eu dar uma olhada se eu lembro do versículo. Eu já falei isso aqui. Quando... eu esqueci. Se eu esqueci, não é para falar. Então, tudo bem. Deixa na mão de Deus, né? É uma coisa boa também, mas talvez Deus quer, porque eu também já comentei aqui no vídeo anteriores, né, que eu não lembro igual. Então, é isso, irmãos. Nós temos que andar em obediência à palavra de Deus. Então, nós temos que observar todos os mandamentos, no sentido de aprender a executar. Temos que ser sábios. A Bíblia fala que nós devemos... adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Eu vejo, aqui no Brasil, nós estamos na época de verão, um verão bem. Quem mora nos litorais sabe que nessa época há uma grande procura nas praias, né, de todo o Brasil,
para tomar banho, para se refrescar, porque o calor é muito forte e as pessoas, finais de semana ou durante mesmo a semana inteira, você vai na praia, as praias estão lotadas. Às vezes você não consegue nem um espaçozinho, né, para você ficar. E acontece nessa época que muitos vão para a praia. Muitos cristãos estão indo na praia. As mulheres, os homens estão indo em trajes profanos. O que eu falo isso, trajes profanos? As mulheres vão com fio dental, vão de biquíni para a praia tomar banho. Isso você está profanando o Deus que você serve. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Não só na praia, tem muitas mulheres que vestem roupas muito justas, né? Homens com calças compridas muito justas, né? Mostrando, né, o contorno, né, do corpo. E isso é abominação. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então, quando você, mulher, quando você, homem, veste trajes profanos, você está abominando o seu Deus. Não adianta você ir para a igreja, aí a pessoa lá, principalmente, né, no dia para você ter uma noção, irmãos, como que as pessoas hoje pecam e já não tem mais sentimento, assim, eu pequei, eu tô com aquele sentimento que eu pequei. Ela não tem mais, sabe, aquele peso na consciência, porque o Espírito Santo já saiu dela há muito tempo. Aí ela não tem nem pesa mais na consciência. E se você está vivendo assim, acorda, que você está morta espiritualmente. Você já morreu. Se você não tem mais aquele sentimento de pecado, do que é pecado, do que não é, eu aconselho você a buscar a presença de Deus, a orar, a jejuar sem cessar. É por isso que Jesus nos disse, orar e jejuar sem cessar. Se você não tem mais o sentimento de pecado, o que é pecado, o que não é, se você anda de qualquer maneira, aí vai, né, no dia da Santa Ceia, você é o primeiro, né, lá pegar a ceia. Não, hoje é dia de ceia, hoje eu vou na igreja. Porque eu vejo muita gente fazendo isso. É o maior pecado que você está fazendo. Você não é digno de estar participando do corpo e do sangue de Deus, de Jesus Cristo. Então não faça isso. Porque você está fazendo para sua própria condenação. Talvez você fale assim, mas ninguém viu, irmão. Eu não moro aqui, eu moro lá eu moro em Belo Horizonte. Ninguém viu eu de biquíni na praia. Ninguém viu. Eu moro distante. Então eu vou tomar ceia, tranquilo. Ninguém viu, mas você está achando que você está fazendo as coisas para agradar homens? Nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Você tem que ser você e Deus em todo lugar. É na rua, na cama, até na cama sua, até na hora de dormir. Você não pode dormir de qualquer traje. Tem que ser um traje mais decente. Roupas indecentes, passa longe de você. Passa longe. Deus está te olhando. Não é? Você tem que temer a Deus e não a homens. Tem gente que teme homens, né? Homens. Eu tô aqui, ninguém tá vendo, vou aproveitar. Né? Aí no dia do culto tá lá glorificando a Deus. Que abominação que você tá fazendo. Deus já vomitou você, muito tempo. Não faça isso, não. Se arrepende. Porque não é a homem que vai salvar você, não, filhinha. Você pode estar mostrando toda poderosa na sua igreja, lá no altar da sua igreja. Mostrando fervorosa. Às vezes fala em língua estranha, nem está sentindo o Espírito Santo. Profecia, vive fazendo profecias, dizendo que é profeta, sendo que a sua boca, nem vou falar o que é.
toma cuidado. Porque você não está enganando homens, você está enganando Deus. Lembra disso? Lembra de onde você caiu e se aconselha diante de Deus. É o conselho que eu te dou. Por isso que muitas coisas, gente, acontecem nas famílias, nas igrejas hoje, infelizmente, estão acontecendo. Porque ali está todo mundo envolvido, é pastor, é irmãos. Só Deus na causa, só Deus para dar misericórdia para esse povo. Então tome cuidado no que você está fazendo aqui na terra, porque você não está, você tem que fazer as coisas para agradar a Deus e não homens. O próprio Deus está na Bíblia, está escrito isso. Olha só o que ele escreveu. Maldito é o homem que confia no homem. Você sabe o que é uma pessoa maldita? É forte, né? Quando você para pensar. Pô, eu sou maldito, cara. Eu tô temendo o homem. Eu tô obedecendo o homem. Eu não tô obedecendo meu Deus. É isso. Você parou para pensar quando você obedece homens? Você é uma pessoa maldita. E a pior coisa, talvez você tenha uma amiga que você não gosta nem de olhar a cara dela. Talvez você conhece alguém que você gosta de passar bem longe dela. É assim que Deus está fazendo com você. Se você continuar nessa linha, né, de agradar homens, Deus vai passar por longe de você. Se você está num lugar, Deus quer outro lugar. Então, cuidado. Cuidado. Porque se você está na igreja praticando essas coisas, você está perdendo seu tempo. E você está dando mau exemplo. Você está sendo uma pedra de tropeço para outras pessoas. Cuidado. Deus está te olhando. Irmãos, termino por aqui. Um forte abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Dá joinha aí. Comente alguma coisa. Contra, a favor. Pode mandar críticas, que a gente vai conversar. Que esse quadro aqui, que esse canal aqui é um quadro para nós evoluirmos espiritualmente, para estar junto com o nosso Deus. Todo o intuito desse canal é para que você ande na presença de Deus, e para que você ande na presença de Deus, para você ser uma pessoa abençoada. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau!